JTVC está de volta e agora a pauta é economia no quadro Seu Bolso com o Leandro Duarte para a gente conferir os destaques desta segunda-feira. Muito boa noite para você, Leandro. Boa noite, Frank. Leandro, a gente sabe que o Ceará já é destaque na comercialização de frutas para a Europa. Como está a exportação de frutas para o continente europeu agora, em setembro? Elas começaram o mês com força, Frank. Muito boa noite para você que acompanha o JTVC. Olha, o primeiro navio partiu com 2.500 toneladas dessa nova safra de frutas. Ao todo, cerca de 90% da carga é composta por melões. A previsão é que até fevereiro do próximo ano, semanalmente, o navio vá ao complexo do Pecém realizar o transporte dos produtos. Do volume embarcado no estado, 98% será descarregado nos portos de Roterdã, na Holanda, e Londres, na Inglaterra. O Ceará é o terceiro maior exportador do Nordeste de produtos do agro. Somente em frutas, foram mais de 80 milhões de dólares exportados pelo estado, consolidando o setor como o segundo do agronegócio que mais exportou no Ceará, ficando atrás somente das castanhas de caju. A gente falou aí de crescimento, vamos continuar falando de crescimento, né? O mais recente levantamento do IBGE aponta aí um crescimento expressivo na safra de grãos aqui no estado ainda esse ano. Verdade, Frank. E é uma boa notícia para produtores, para o mercado e para o bolso do cearense. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos da pesquisa. Somados, eles representam mais de 90% da estimativa da produção. Veja mais detalhes do levantamento na reportagem de Eumar Lima. A safra deste ano de cereais, leguminosas e oleaginosas no Ceará deve alcançar 705,5 mil toneladas. O número é 22,9% acima da safra obtida em 2021, quando 573,9 mil toneladas foram colhidas. É o que aponta o levantamento do IBGE. Em todos os grupos, grãos, frutas frescas, frutos em mil frutos, já apresenta aí um crescimento em relação ao ano anterior, certo? Em alguns casos, até em relação também à primeira estimativa feita no início do ano. A gente observa aí também produtores animados, né, com o crescimento da área. Então, por exemplo, a gente vê aqui o milho grão de sequeiro, primeira safra, apresenta uma área 7% maior do que a área que foi plantada no ano passado. Os dados, que fazem parte do levantamento sistemático da produção agrícola, estimam também uma safra nacional recorde de grãos e de frutas. Tanto nacionalmente quanto aqui no Ceará, um fator importantíssimo contribuiu para as boas perspectivas: a chuva. 2022 teve melhores chuvas do que os 2 anos anteriores. E isso foi extremamente positivo para a maior parte dos produtores agrícolas. Nós tivemos um bom período de chuva e isso contribuiu bastante, principalmente na questão dos grãos, né, dos tubérculos, que aumentou bastante a produção. E comprovando isso, nós percebemos o quê? Que a horticultura não subiu tanto, nem a fruticultura não subiu tanto. Por que não subiu tanto essas duas atividades? Por causa que elas dependem diretamente da irrigação. Então, vê que elas dependem da irrigação, então não teve esse upgrade muito elevado, diferente do que realmente é de sequeiro. Então, a gente observa o que é de sequeiro subiu. Por quê? Por causa do bom período de chuvas. Entre os grãos, oleaginosas e leguminosas que devem ter uma safra acima do esperado, estão o arroz de sequeiro, fava, feijão de arranca e feijão de corda, primeira safra, milho, castanha de caju e mamona. O levantamento também prevê crescimento nas produções de frutas frescas, o carro-chefe cearense, e frutas secas aqui no Ceará, com um avanço de 2,9% e 9,2%, respectivamente. Agora chegou aquele momento muito esperado por muita gente, Leandro, oportunidade de trabalho. Tem muitas vagas abertas aqui em Fortaleza para essa semana? Com certeza, Frank. Olha, são 762 postos abertos na capital, incluindo vagas para pessoas com deficiência disponibilizadas pelo Cine. Entre elas estão oportunidades para os cargos de teleoperador, assistente de vendas, motorista, entre outros. Vale lembrar que as vagas estão sujeitas a alterações. O atendimento presencial pode ser feito nas unidades do Cine, na Parquelândia, Otávio Bonfim e Siqueira. Ele também pode ser realizado de forma remota por e-mail
por telefone ou pelo WhatsApp no 859-8513-4385. Bom, essas foram as nossas dicas e informações do seu bolso. Na quarta-feira voltaremos com mais destaques da economia aqui no JTBC. Muito obrigado pela atenção, boa noite a todos e boa noite para você, meu amigo Frank. Boa noite para você, Leandro, e boa